Como? Repete. Tipo, na igreja de Éfeso, né? Tá falando sobre ela. O que era pregado ali se os livros ainda estavam sendo escritos? A mensagem oral, que era o que o livro foi escrito, aquilo que o Espírito Santo dava às pessoas. Como ele estivesse pregando aqui, não tivesse nada, a partir daqui a história está sendo montada naquele momento ali, nesse sentido, entendeu? Amém? Está Luiz Cláudio aí, né? Chegou. Me fala uma hora aí, Bíblia, para mim. 9h36. Dá uns minutinhos, ver se o pessoal chega. Oi? Estão bem longe de mim, está ótimo, distante. Deixa eu tirar aqui que eu estou meio. Ah não, estou saindo online ali, depois. Não, calma aí. Pode tirar, é. Eu ia tirar, mas a gente online, aí depois fica recebendo som indireto. Pronto, deixa eu comer a máscara mesmo. som. Oi. Você vai falar comigo, irmã Carmen? Não? Fica à vontade, se quiser pode dar aula. Carminha que vai dar aula hoje, gente. Ih, só todo mundo zerou lá. Olha lá. Vou ensinar a fazer bolo recheado. Amém. Vamos orar mais uma vez? Vamos. O pessoal online está com a gente. Sejam bem-vindos aí os irmãos para estudar aí mais um tempo da palavra de Deus. A gente agradece ao Senhor por essa oportunidade da gente estar aqui. E Deus seja louvado por isso, pela sua vida aí também. Já teve nosso culto, meditamos um pouquinho. E agora a gente vai estudar aula 6, o Ministério de Jesus, tá bom? A gente vai falar sobre isso essa manhã, para domingo que vem a gente entrar no livro de Atos aqui no panorama bíblico, tá bom? Amém por isso. O Hudson está online, não acordou ainda não, estou vendo o Hudson online, olha. Ele está onde, Carmen Mônica, seu filho? Amém. Está estudando então. Vamos lá. Vamos orar então? Vamos. Pai, obrigado por essa manhã. Obrigado de novo por a gente estar aqui apresentando ao Senhor aquilo que o Senhor tem nos dado de melhor, que é a nossa própria vida, o nosso próprio coração, pedindo a sua sabedoria, pedindo a tua graça, pedindo o teu governo, pedindo que o teu Espírito Santo venha nos iluminar, pedindo que a compreensão da sua palavra, Pai, não seja apenas uma compreensão cognitiva da mente, mas que os ensinos que a tua palavra vai revelar para nós hoje, que se reflita em qualidade e expressão de viver. Muito obrigado, Pai, por esse presente tão maravilhoso da gente amanhecer te servindo, de amanhecer com saúde, amanhecer guardado por Ti. A gente coloca tudo isso diante do Senhor como gratidão e pede a Tua graça, pede, ó Deus, a Tua unção, pede a Tua sabedoria e consagramos a nossa vida, o nosso dia ao Senhor para a Tua glória e para o Teu louvor, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos lá, pessoal. Aula 6 do Panorama Bíblico. Eu pedi ao Guilherme e a Natália que estão fazendo doutrina para vir aqui hoje, porque eu também falo com eles a respeito desse tema. Então, nós estamos no Panorama Bíblico, tá? E estudamos já os quatro evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Hoje, pela sequência do nosso slide ali, seria o livro de Atos dos Apóstolos. Porém, a proposta, depois de terminarmos os 4 evangelhos, a gente estudar sobre o ministério de Jesus, que é a aula hoje. Por quê, pastor?
Por que não foi direto ali? Porque o que houve nos 4 evangelhos, a nível de informação para a gente, e o que a igreja, que é o único livro histórico do Novo Testamento, que é o livro de Atos, o que a igreja vai viver, não deixa de ser a partir do ministério de Jesus. Então, antes da gente entrar em Atos, que se Deus quiser e permitir, será semana que vem, a gente vai falar hoje um pouquinho sobre o ministério de Jesus para entender como que a igreja deu a vida, como que a igreja viveu, como que essa igreja caminhou a partir do que Cristo construiu nesse ministério. A gente vai ver algumas coisas, não tem muita novidade não, mas é importante realçar isso no nosso coração, na nossa mente, para quando a gente for para o livro de Atos, compreender o que ele quis com o ministério dele. Aí a gente vai querer resumir assim, né? O que Jesus quis foi salvar, mas é muito pobre, a principal é salvar o homem da perdição, mas no ministério de Jesus tem muita coisa para a gente aprender. Então, é lógico que eu não vou apontar hoje aqui o ministério de Jesus pormenores em todos os detalhes, que não temos espaço para isso, mas vou apresentar as questões relevantes que vão fazer com que a gente compreenda melhor o que estudamos e o que vem pela frente agora, que é o livro de Atos, nada mais é do que o movimento da igreja. É Atos dos Apóstolos, os atos dele na igreja, tá bom? Então semana que vem a gente vai estar lá no livro de Atos, mas faz parte do panorama do ministério de Jesus. Tá? Vamos lá? Eu quero ler esse texto que está aqui no slide. Você está aí no slide, não tem Jesus andando na água aí. Mateus 1,18. Foi assim o nascimento de Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, mas antes que se unissem, achou-se grávida pelo Espírito Santo de Deus. Essa aí é a primeira pancada que tem no ministério de Jesus para a gente ser despertado à fé. Ou seja, ele nasceu de barriga de mulher, nasceu sem relação sexual entre homem e mulher, óvulo e espermatozoide. Pastor, e aí? Você quer explicar milagre? Quando a gente conseguir explicar o milagre, ele não é milagre, a ciência explicou. Foi uma ação sobrenatural. Portanto, Maria, até o nascimento de Jesus, concebeu virgem, ok? Depois a gente sabe, não vou entrar nessa história, só para apontar para você que ela teve filhos, tá? Com José na sua relação natural de sexo, de coabitação. Então até aqui Jesus nasce de uma virgem, que foi essa promessa que tem no Antigo Testamento. Então o ministério de Jesus na terra nada mais é do que, teologicamente falando, a gente viu isso na aula anterior de João, a partir da sua encarnação. O que é isso? A gente vai ver hoje sobre isso, tá? Então a Bíblia diz essa obra gerada pelo Espírito Santo, e aí os estudiosos geralmente vão organizar aí o ministério de Jesus em duas grandes partes, em dois grandes momentos: a sua humilhação, tá ok? E a sua exaltação. Quer dividir toda a história de Jesus em dois momentos? Esses dois resumem a vida de Cristo e o que ele quis fazer. Então, essa última permanece até hoje, porque Jesus, ele foi ao céu, subiu, foi glorificado, venceu a morte. A gente vai ver um pouquinho sobre isso. E ele entra para toda a eternidade. Então ele se encarnou, ele viveu em carne. Nós vimos também semana passada João escrevendo nas cartas, que a gente viu o Evangelho de João, mas é o mesmo autor das 3 cartas, no finalzinho da Bíblia, que é aquele que não confessa que Jesus veio em carne, este é o anticristo. A gente viu que foi por causa da doutrina do gnosticismo, tá? Do primeiro século da era cristã, que afirmava que Jesus era um fantasma. Então
é a última, a sua exaltação que está valendo até hoje, e vai se estender por toda a eternidade. E a exaltação de Jesus tem a ver também, por toda a eternidade, mas também no próximo retorno, quando ele vir. Porque a gente vai ver hoje pela Bíblia, que ele vai vir com um grande festa nos céus, e onde todo olho verá. Então nós estamos no momento da exaltação de Jesus. Ele passou já por esse primeiro momento da humilhação. Esses dois momentos dividem ali o ministério de Jesus. Então, a partir, evidentemente, do seu nascimento, tá ok? E aí, Filipenses 2:8 passa muito bem essa primeira parte e a segunda parte em um só versículo, 2:8. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Tá? A ideia, a gente vai ver o 9 depois, é entender que o ministério de Jesus como humilhação não está relacionado a que ele veio de uma família de carpinteiro, de ninguém de sangue azul real. Ele veio da cidade de Nazaré. Eu sempre brinco com vocês, aqui para nós seria Praia da Luz, um interior, um povoadinho pequeno. Ele não era de nenhum nome de grande reconhecimento na sociedade da origem da família de Jesus, tanto por parte de José, que hoje você vai aprender o nome do avô de Jesus, tá bom? E nem por parte da mãe. Era de gente simples, de operário, de carpinteiro. Tanto é que Jesus cabia com o pai, né, na profissão. Então, o que é isso aí? Não tem a ver com a humildade social, não é essa a questão, tá? Mas porque ele precisou deixar para trás. Ou seja, na teologia joanina, no livro de João, a gente viu que o verbo era Deus e o verbo estava com Deus. E esse verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos o que João fala: a sua glória como a glória do Pai. Em Cristo Deus se humanizou, em Cristo Deus se encarnou, em Cristo Deus se fez homem. Então ele assumiu, como Paulo coloca em Filipenses, essa forma de homem, ser achado verdadeiramente homem, de carne e osso. Isso é importante entender no ministério de Jesus. Olha agora a sequência do texto de Filipenses 2, ainda verso 9 até 11. Então, na verdade, Filipenses 2, de 8 a 11, revela esse espaço todo da exaltação e da humilhação. Diz assim: pelo que também, vou pegar o 8 para a gente ir direto, tá? E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, a exaltação dele, para que em nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Esse slide está bem na cor de ouro, aí você vê que é a exaltação desse nome de Jesus. Tem muita coisa aí, tem muita coisa nesses versos que a gente leu, mas a gente vai seguir. O que eu tenho que ficar ligado aí nesses versos aí? Eu já passei o slide aí para vocês. Que a gente não pode se esquecer de maneira nenhuma que Jesus não foi igual, o ministério dele não foi igual ao ministério dos profetas antes dele, tanto de João Batista perto dele, que era primo dele, tanto todos os outros profetas do Antigo Testamento. Por quê? Porque eles eram somente, entenda a palavra, somente, caixa alta, negrito, sublinhado, humanos aqui. Jesus não. Jesus, ele também era, não caiam, eu já falei isso com vocês, esse papo de Jesus era 50% homem e 50% Deus. Isso é um grande erro teológico, porque ele não é nem homem nem Deus, é um pouco de cada um, não é isso. A igreja até o 4º século, do
primeiro ao quarto século, cerca de 300 e poucos anos, só discutiu uma coisa no estudo dela, quem estuda a história da igreja, a teologia: a pessoa de Cristo. Justamente se é homem, se é Deus, se é homem Deus, se é metade ou não é. Então esse papo vem lá do antigo, lá da antiguidade, 50% homem, 50% Deus. Isso é heresia. Ele foi perfeitamente homem e ele foi também plenamente Deus. Em outras palavras, durante seu ministério, Jesus não deixou de ser Deus para ser homem. Não é isso. Não é isso, tá? Então o que foi então? Ele assumiu a natureza humana, abrindo mão temporariamente das prerrogativas de Deus, vamos dizer assim. Por quê? Porque ele se humanizou, ele se limitou ao tempo, ao espaço, à cultura, à comida. Deus é espírito, Jesus falou. Então espírito não come isso. Jesus sentiu fome, teve sede, Jesus se angustiou, Jesus chorou, Jesus teve medo de morte, está lá em Getsemane, muito claro, pavor, pânico. Jesus experimentou tudo isso como homem, mas ao mesmo tempo, olha só como é que por que a igreja levou 400 anos discutindo? Ao mesmo tempo ele era o que? Deus. Mas aí se ele veio para a terra e desconectou, não, aí nós cremos, principalmente vocês dois vão estudar depois, nós cremos na Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, e que não são três deuses, porém, na verdade, são uma mesma pessoa, três em um. É complicado, não é? Entender? Mas a gente, como cristãos, a gente entende isso. Então ele e o Pai, eles deixam muito claro, nós somos um. Ele ao mesmo tempo fazia o que o Pai faz, o Pai faz o que ele faz, o Espírito faz o que o Filho faz, o que o Pai faz. Então a gente divide aqui, o Espírito Santo é consolador. Quem falou que Deus não é consolador? Jesus é o Salvador, mas quem falou que Deus não salva? Deus é Criador, mas Jesus não criou. Paulo fala disso, todas as coisas foram feitas por ele, por intermédio dele. Então não adianta a gente separa aqui para tentar entender, porque dá um nó na nossa cabeça. Mas Pai, Filho e Espírito Santo é uma única pessoa, Deus. Então é essa figura da pessoa de Cristo que a igreja estudou. Então ele assumiu a natureza humana, abrindo mão, sim, enquanto terreno, dos privilégios, das prerrogativas de Deus, porque ele estava humanizado. Então, na terra, por exemplo, a onipresença de Jesus Cristo de Nazaré, filhos dos pais humanos Maria e José, ele não poderia ser onipresente, estar em todo lugar ao mesmo tempo, entendeu? Não tinha como, porque ele estava em carne e osso. Se ele estava aqui, aqui ele estava, tá? A onisciência a gente vê claro na Bíblia que as pessoas pensavam e Jesus falava o que elas estavam pensando. A gente vê que naquele ambiente ali, mas como Deus, Criador do universo, no trono da glória, Deus penetra, diz o apóstolo Paulo, o Espírito, olha só, o Espírito penetra todas as coisas, em todas as pessoas. Não há limites para Deus. Então isso é muito interessante a gente olhar, ficar ligado nisso aí. Por que eu tenho que ficar ligado aí? Porque tem muitas heresias a partir disso daí, a gente tem que ficar atento a isso daí. Jesus era 50% homem, 50% Deus, isso é heresia, não é uma percepção bíblica bem apurada. Então o começo do ministério de Jesus aqui na terra, eu estou nesse slide aí, vocês estão em casa aí, ele contrariou as expectativas judaicas de que o Messias prometido nasceria. A expectativa é essa, do sangue azul, num berço de ouro. Onde Jesus nasceu? Na manjedoura, numa família humilde, de Nazaré. Então, fica muito claro isso daí. Agora eu quero destacar, estava pensando de manhã para o pessoal no culto, é muito importante destacar isso para a gente. Eu quero destacar, e isso tem muito peso para a gente aqui, nesse curso, essa questão
da parte religiosa, da religião de Jesus. Ele tanto se humanizou, preste só atenção que eu vou falar com vocês, tanto se humanizou que Jesus teve uma religião. Pastor, Jesus teve uma religião. Ele foi criado pelos seus pais num conceito religioso. Ele cumpriu as regras da religião dele. Nós não podemos negar isso. Então, por que eu estou destacando isso? Porque nós temos uma força muito grande em nós hoje na pós-modernidade de falar que a religião, ser religioso não leva a nada. Calma aí, vai devagar. Primeiro, religião vem do latim religare. Se a religião é verdadeira, Tiago coloca isso para a gente, a religião verdadeira lá na Bíblia, ela vai traçar um processo, vai te apontar um caminho, vai te dar insights interessantes para você se ligar com Deus. Agora, se ela não é, aí vai entrar meramente a cultura. Cada um tem a sua, religião não se discute. Não concordo com essa frase. Se discute no debate, no papo, na boa relação, para ver se essa religião que você está realmente tem uma proposta sadia para te ligar a Deus. Porque o nosso Salvador, olha só que polêmico, o Salvador, o Deus Todo-Poderoso, o Filho de Deus com F maiúsculo, não o Filho de Maria e José, ele foi todo inserido num rito religioso, num rito, coisa que às vezes a gente quer combater. Não, mas o rito, a tradição é uma coisa abençoada, se ela tem a proposta, você entende o que eu quero dizer, se ela tem a proposta de realmente conduzir você à verdade de Deus, ao próprio Senhor, beleza, não há problema. A questão que Jesus combateu foi a religiosidade desenfreada, me desculpe o termo, escrota dos líderes da época. Muito ruim, porque eles queriam dirigir a vida das pessoas, dominar a vida das pessoas, criando preceitos humanos que não ligavam ninguém a Deus. Pelo contrário, diz a boca de Jesus, diz que eles não conseguiam ir a Deus e impediam que as pessoas sinceras viessem a Deus, com as regras mal interpretadas da própria história da religião do judaísmo. Então não podia fazer nada no sábado, porque ia profanar a Deus. Jesus dá vários exemplos disso, né? Então quer dizer que teu irmão cai numa cova, num buraco, você não vai salvar ele, não quer salvar, deixar ele morrer. Eles não andavam todos perto no sábado, que era para consagração a Deus. Começa a pintar uns absurdos e que não leva ninguém a nada, preceitos humanos. E Jesus enfrenta isso sim, mas ele estava inserido nessa cultura religiosa do seu povo. Então, a gente vê que ele foi circuncidado, consagrado no templo, apresentado enquanto bebê ao Senhor. Tudo isso vem da onde, gente? Do Antigo Testamento, lá da cerimônia dos Levíticos, né? Do livro do Levítico. Lucas 2:21 diz: completando-se os 8 dias para a circuncisão do menino, foi-lhe posto o nome de Jesus, porque o anjo já tinha anunciado, lembra? O qual lhe tinha sido dado pelo anjo antes de nascer. Lucas 2:22, o versículo seguinte: passados os dias da purificação, eles, segundo a lei de Moisés, de Levítico, lá, levaram o menino a Jerusalém para apresentar ao Senhor. Olha só, Maria e José cumpriu a religião que eles estavam inseridos. E Jesus, o Filho de Deus, foi inserido nessa cultura. É para jogar a religião no lixo, a religião o que a religião tem de ruim? A verdadeira religião, dentro de parênteses. Então você tem a Bíblia para nortear a religião. Assuntos espirituais não é segundo Allan Kardec, não é segundo o pastor Kleber, não é segundo Edir Macedo, não é segundo o Papa Francisco. É olhar para a palavra de Deus. E isso nós vamos ver hoje à noite, tá ok? Essa aula
entre aspas, ela vai se estender para a pregação de hoje à noite, tá? Então, ele está inserido nessa cultura, na comida, na roupa, na época, no tempo, no espaço, no CEP da sua época. Ele tinha endereço, Maria e José tinha endereço dele lá. Rua do beco tal, da curva tal, não era uma coisa, o CEP é brincadeira, mas tinha uma localização geográfica, tá? E aí, tem um gap é um espaço, uma lacuna que existe, desse menino que foi levado, né, como bebê ao templo, até a vida de adulta de Jesus, e o que aparece na Bíblia para a gente claramente é o espaço dessa foto aí. Depois que Herodes ordenou lá a morte dos meninos recém-nascidos, a gente sabe, lá em Belém, a família de Jesus passou por um tempo no Egito, até para se cumprir as escrituras, diz a Bíblia, tá? Que veio do Egito depois, né? Mas a Bíblia não fornece nenhuma informação detalhada a respeito dessa infância, adolescência, juventude de Jesus. Quem foi Jesus como moleque de 4, 5, 6, 7, 8 anos? A gente não tem. Quem foi Jesus pré-adolescente, adolescente, jovem, 20 e poucos anos? Não há relato. A aula de hoje, por isso que eu estou falando com vocês, é apresentar o ministério de Jesus. A partir de quê? Da Bíblia. Pode ter relatos de Flávio José, o historiador da época de Cristo, que escrevia, mas canônico da Bíblia, que é o interessante para a verdadeira religião, nós não temos. Isso é fato. Aí tem esse episódio dessa imagem aí, Jesus com 12 anos, eu quero ler para vocês, ensinando aos mestres da lei no templo, e ficaram quebrados com o ensinamento. Como é que pode vou falar a expressão aqui, um moleque de 12 anos dá nó em todo mundo, e tanta cultura judaica e divina, e um ensino que, vamos ler, que eles ficaram maravilhados. Olha o que diz o texto de Lucas 2, de 44 até 52, diz assim um texto: todos os anos, olha só, de novo a expressão da religião na vida da família de Jesus, todos os anos, os seus pais iam a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando ele completou 12 anos de idade, é o único relato que tem, eles subiram à festa conforme o costume. Terminada a festa, voltando seus pais para casa, o menino Jesus ficou em Jerusalém sem que eles percebessem, pensando que ele estava entre os companheiros de viagem, aquelas caravanas, caminharam o dia todo. Então começaram a procurá-lo entre os seus parentes e conhecidos. Não encontrando, voltaram a Jerusalém para procurá-lo. Depois de 3 dias, o encontraram no templo, sentado entre os mestres, ouvindo e fazendo-lhes perguntas. Gente, o mestre, o rabi das escolas Shammai, das escolas de Eliel, que eram escolas rabínicas fortíssimas, no qual o apóstolo Paulo foi criado teologicamente, estavam ouvindo um moleque de 12 anos, entenda, esse moleque entre aspas que eu estou colocando ali, uma revolução. O ministério de Jesus causa uma revolução na história, nas culturas, na vida, na mente de toda a humanidade. Isso aqui é incrível, já é um milagre de Deus desde o nascimento e aqui também, porque eles eram muito sábios dos assuntos relacionados, os assuntos relacionados à lei de Deus, à cultura deles lá. E todos que ouviram, olha o que eu falei para vocês, ficavam maravilhados com o seu entendimento e com suas respostas. Quando seus pais ouviram, ficaram perplexos. Sua mãe lhe disse: filho, por que você nos fez isso? Seu pai e eu estávamos aflitos à sua procura. Ele respondeu: por que vocês estavam me procurando? Não sabiam que eu devia estar na casa do meu pai? Olha só a resposta de Jesus. Mas eles não compreenderam o que lhes dizia.
Pô, é um nó para Maria e José. Começa com o nascimento. Teve toda uma crise de conjugalidade de José com Maria, vocês sabem disso. Ela ficou grávida, ele não queria difamar ninguém, ele ia anular o casamento, cancelar o casamento, mas o anjo aparece a ele. Gente, se põe no lugar dessa família. Como é que ele entendeu uma fala dessa aqui? Que pai é esse que ele está falando? Era uma fala, não tinha P maiúsculo. Deu um nó, vamos embora da casa, para de rebeldia, né? Estou jogando com vocês, eu estou falando disso, tá? Só para você entender. Então, foi com eles, bora para casa, para de bobagem. Eu estou colocando, tá, gente? Só para você entender aqui. Para Nazaré. E eras obedientes. Fica claro na Bíblia, Jesus não desobedecia seus pais. Muito maneiro isso. Sua mãe, porém, guardava todas as coisas em seu coração. Jesus ia crescendo em sabedoria, já foi provado, em físico e em graça diante de Deus e dos homens. É muito legal você olhar o ministério de Jesus com os pés no chão, não como um mito, mas como gente que andou com as sandálias empoeiradas por Jerusalém, pelas regiões que a gente vai ver daqui a pouco aqui no nosso Google Maps, tá? Então a Bíblia registra o início do ministério público quando Jesus estava na idade adulta. Aí sim, aí salta, presta atenção nos saltos, de bebê para 12 anos são os gaps que eu falei, e depois de 12 anos já joga Jesus, apresenta Jesus por perto dos 30 anos, 29, 30, 28, mais ou menos por aí, tá? Não há uma precisão diferente, culturalmente fala que foi com 30 anos, a Bíblia vai falar para a gente. Mas tem uma contagem no início da era cristã que tem também uns gaps, a gente não tem uma precisão, mas a gente arredonda com 30 anos, aí joga Jesus já com 30 anos. Então a Bíblia diz que ele começou o ministério, Lucas 3, 23, Jesus estava com cerca, olha a palavra, cerca, de 30 anos de idade quando começou o seu ministério público. Jesus era conhecido como filho de José, o pai de José foi Eli. Então o avô de Jesus terreno, pai de José, foi Eli. Aqui é a única vez que aparece, a não ser na genealogia, né? Que pode aparecer lá. Então, à luz dos textos do Evangelho, especialmente do de João, domingo passado, o ministério de Jesus público durou cerca, olhando para a história do Evangelho, que fala da vida de Cristo, por cerca de 3 anos, no máximo 4. Preste atenção, quero destacar aqui. Eu falei do pé no chão, da gente entender, olhar para o ministério de Cristo para entrar no domingo que vem no Atos. Em 3 anos, é o relato que aparece para a gente aproximadamente, esse Galileu revolucionou o mundo e a história da humanidade. Não foi a vida toda, até porque não suportaria, porque logo no início já queriam matar ele, quando ele alegava que era o Filho de Deus. Jesus não ia aguentar, assim, humanamente falando, entenda, um ministério de 10, 15 anos de Jesus. Impossível. É só você conhece o Evangelho de Jesus, não tem como, não há possibilidade, humanamente falando. Mas Deus o sustentou por 3 anos. Então, vem essa coisa aí mostrando século, cultura, religião, mostrando caminhada, mostrando intenções, propósito, o que ele queria das pessoas nesse caminhar. E a gente vai entender Atos melhor, para a gente entender essa cultura toda de Jesus, da vida, da sua família dele, entender os evangelhos que a gente estudou, e aí Atos vai abrir a porta dos passos, dos primeiros passos da igreja, tá ok? E aí, o evento que marcou o início do ministério público de Jesus foi o seu batismo. Sim, foi o batismo dele com João Batista ali no Rio Jordão. Atos 9 diz pra gente: um dia Jesus veio de Nazaré, na região da Galileia, e foi no Rio, na região da Galileia, Jesus veio de Nazaré, com João no Rio Jordão, no momento
céus abertos e o Espírito Santo descia sobre si na forma de uma pomba, e uma voz do céu disse: Tu és meu filho amado, em ti tenho grande prazer, em ti me realizo, nas versões mais antigas, em ti me comprazo. Então aqui nesse Marcos 1:9, a gente vê a manifestação literal da Trindade: o Filho em carne e osso, sendo batizado por João, o Pai com a voz do céu falando, as pessoas ali ouvindo. Marcos, os evangelistas narram isso, que essa voz veio dos céus, o Pai, e a forma corpórea do Espírito Santo de Deus, mas com um destaque: os céus abertos, e o Espírito Santo que descia sobre si, na forma de uma pomba. Algumas outras versões falam como uma pomba, ou seja, não é uma pomba. Tem uns quadrinhos aí que tem uma pomba branquinha, bonitinha, dizendo que é o Espírito Santo. Não, o Espírito Santo não tem formato de pomba, ele é Espírito. Por favor, como uma pomba, o que é isso? De forma de uma pomba. Os autores não sabiam descrever, alguma coisa veio sobre Jesus, notoriamente um milagre também, porque o Espírito não tem forma, como nós aqui, o Espírito, não se vê, e os humanos de carne e osso viram, relataram. Então, Pai, Filho e Espírito Santo presente. O termo Trindade não aparece na Bíblia em lugar nenhum, mas não significa que não exista. Está aqui uma grande prova da Trindade, está acontecendo. Então, alguns fariseus que tinham sido, João 1:24 a 27, alguns fariseus que tinham sido enviados interrogaram: então por que você batiza se não é o Cristo? Falando para João isso, tá? Nem Elias e nem o profeta. Respondeu João, o Batista, tá? Eu batizo com água, mas entre vocês está alguém que você não conhece. Esse é aquele que vem depois de mim, cuja correias das sandálias não sou digno de desamarrar. Então viria aquele que batizaria com o Espírito Santo, ou seja, a partir da morte e ressurreição de Jesus. Olha só a abertura para Atos aí para a gente. A igreja foi batizada no Espírito Santo em Atos 2. O Espírito Santo veio e inaugurou na terra o ministério definitivo dele. Até Cristo, o Espírito Santo se apossava das pessoas e fazia um fim com a vida daquela pessoa e saía daquela pessoa, entrava e saía. O termo é se apossava. Depois de Cristo, o Espírito Santo vem e mora, reside no coração de quem crê. Olha a abertura para a gente entrar em Atos aí. Por isso é importante o desenvolvimento desse ministério público. Gente, depois que ele foi batizado, um grande episódio da vida de Cristo está em Lucas 4, Mateus 4, é a tentação de Jesus. Não tem como falar do ministério de Jesus sem olhar para Jesus, e o autor aos Hebreus deixa isso claro para a gente entender o seguinte: ele em tudo foi tentado, porém não pecou. Nós não temos um sacerdote que não possa se compadecer da gente, um sumo sacerdote que não possa se compadecer da gente. Ele experimentou tudo que o ser humano experimenta. Teve fome, teve sede, teve tentações de toda sorte de espécie que você passa e que eu passo como homem, você como mulher, como ser humano, vontade de desistir, vontade de tudo. Tudo veio no coração de Jesus. E quem quer pegar melhor, lê hoje à tarde Mateus e Lucas 4, de 1 a 10, de 1 a 11, por aí, vai relatar esse ministério. Então, essa tentação vencida por Cristo, daí em diante, os evangelhos dão um tremendo destaque ao ministério de Jesus. Nós dividimos lá no início, presta atenção, em humilhação e exaltação. Agora, nos evangelhos, que relata a história de Cristo, passa a seguinte coisa: ele curou muitos doentes, ele multiplicou alimentos,
ele expulsou muitos demônios, ele controlou forças da natureza, tempestade, a Cala parou de ventar, parou de soltar raio, parou de tudo, ele andou sobre o mar, ele desafiou o 9,8 Newton sobre a nossa cabeça, né? Que quem pisar numa água vai afundar, ele andou sobre o mar, ele teve o ápice do seu ministério, vencendo o maior inimigo do homem na linguagem do apóstolo Paulo, a morte. Ele ressuscitou, e ressuscitou pessoas. Ele ressuscitou, mas antes ele ressuscitou pessoas. Lázaro, a filha de Jairo, pessoas que morreram e ele ressuscitou. Tá ok? Então o ministério dele gira em torno disso aí. Tá, mas e aí? Tudo isso servia para testemunhar para a gente. Tudo isso, todo esse movimento, toda essa vida, toda essa humilhação, toda essa exaltação que é o momento de Cristo nessa hora. Por que exaltação? Prova para mim, pastor. Ele está à destra de Deus, à direita de Deus da eternidade. Ele voltará. Tem um grande propósito, né? Como filho de Deus. A mensagem dele, a Bíblia diz uma coisa muito clara, que Jesus fez grandes coisas, como a gente viu, ele listou, correndo ali, mas tinha um grande objetivo. Está em João 20, 30 e 31, nós lemos semana passada. O propósito do Evangelho de João é o propósito da vida de Cristo, correto? Por que isso tudo? Por que esse movimento todo? Por que esse alto sacrifício do Deus Criador? Por quê? Porque essas coisas tão maravilhosas que a gente viu desde o nascimento, desde dos milagres, de tudo, esse homem, Deus, homem, essa confusão toda, essa coisa que emergiu na história, explodiu a história antes e depois de Cristo. Por que tudo isso? Por quê? Jesus, pois, operou também, em presença dos seus discípulos, muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, os que foram registrados, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Tudo isso foi para religar a gente com Deus, para que creiamos em Cristo, naquele que enviou Cristo e nas palavras que Cristo disse, para que possamos passar da morte para a vida. João 5,24 que eu citei. Então, o movimento, a história de Cristo não é por favor, não é por grande exemplo, não é o grande mestre somente, não é um grande exemplo somente. Todo o movimento é para que o coração do homem tenha condição em crer que Ele, Jesus, nome, Salvador, é o Cristo, o ungido, o Messias, o enviado de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Certo? Esse é por esse ministério que a igreja vai dar a vida, que homens na história deram a vida, por esse ministério que a Bíblia foi formada, por esse ministério que teve esses sinais, toda essa caminhada de Deus na terra, humanizado, se esvaziando de si mesmo, tá? Isso é muito interessante a gente pegar. E aqui, talvez eu traga novidade para algumas pessoas. Até agora eu sei que vocês já sabem de tudo praticamente, né? Tudo ou até tudo aí. Eu quero trazer isso aqui: o AC, o AD e o DC, né? O ano 1 antes de Cristo, né? Antes de Cristo, e o ano Domini, e os anos de forma crescente, antes de Cristo é decrescente. Quando está estudando o Novo Testamento né? Vai falando as datas, 500 antes de Cristo, aí tem algumas datas que 200 antes de Cristo, quer dizer, mais próximo de Cristo. Então Cristo racha a história, e é o calendário mundial, praticamente universal, muito forte no Ocidente. No Oriente tem algumas divisões, ainda alguns outros calendários, mas esse é o calendário praticamente universal. O ano Domini, quando você estiver lendo no livro, colocar aí 630 AD é a mesma coisa que o DC. O ano Domini é a expressão latina do ano
calendário comum aqui para nós no Ocidente, ou como a era cristã, ou ainda como era comum, universal, tem esse sentido, tá? Mas geralmente os tradutores trabalham como ano do Senhor. A partir dos anos de vida de Cristo, os anos são contados de forma crescente, e o outro decrescente, se aproximando até o nascimento dele. Depois, nós hoje, 2021, né, aproximadamente 2021 anos depois de Cristo, o AD ou DC, tá? Então é um termo que você vai encontrar em alguns livros. Como eu falei, o ministério deve localizar uma data, um tempo, no espaço, com série, com tudo isso daí, a gente olhar para o ministério de Jesus. E aí, o Google Maps, né? Geograficamente, esse ministério de Jesus foram apenas 3 anos, lembrando, por favor, Viação Canela, não tinha trem, bala, não tinha avião, não tinha ônibus, Viação Canela de burro, mais rápido era o burro, tá? Então, se desenvolveu principalmente nas regiões ali, Galiléia, Judéia, Pérea, aquela região mais limitada, que foram só 3 anos, era tudo a pé. Paulo ainda pegou navio para lá, navio para cá, teve um tempo mais longo de ministério. Paulo evangelizou muito mais do que Cristo. Paulo implantou igrejas, que é na história de Atos, que a gente vai ver semana que vem. Paulo, Barnabé, Silas, os grandes missionários, os grandes primeiros, pioneiros, né? Os pioneiros missionários da igreja. A igreja faz missões ali, espalha essa notícia desse Galileu, da doutrina dos nazarenos, que foi energicamente perseguidos, e aí começou Jesus ali na circunvizinhança dele. A gente sabe que Jesus, a gente viu um texto aqui, chegou na região de Tiro e Sidom, um pouquinho mais para o noroeste. A gente viu, eu falei isso com vocês, do mapa antigo lá da Palestina, chegando nessa região egípcia ali. Foi onde ele foi, mas depois voltou. Foi e voltou. Ele ficou ali naquele ciclo ali, porque o tempo era muito pouco. E você vê, né? Ele teve discípulos, discípulas, e essa mensagem rasgou a história, atravessou fronteiras, etnias, é uma mensagem transcultural, não agride cultura, ela apresenta a religação com esse Deus a partir de um homem, e Deus que foi Jesus Cristo, me refiro em carne, né? Lógico que ele é Deus, tá bom? Então, aí um momento chato, já estou finalizando. Então, para os teólogos aí, tem identificado a crucificação de Jesus como um ponto mais profundo da humilhação. Ele teve muitas humilhações, mas o ponto mais profundo da humilhação é a crucificação, porque é uma morte para assassinos, é uma pena de morte do Império Romano humilhante, tá? Que a pessoa morre agonizando mesmo, de muita dor. Então a sua vitória sobre a morte, que é a ressurreição, o ponto inicial da sua exaltação culminou na ascensão, mas o ponto mais profundo da humilhação foi a vergonha da cruz. Então, portanto, a morte não colocou fim no ministério de Jesus. Ele venceu a morte, ressuscitou dos mortos, com um corpo glorioso, aquele que Tomé pediu para tocar, que atravessava a parede, ao mesmo tempo era físico. Nenhuma religião, nenhuma física, nenhuma ciência vai explicar isso. Eles estavam na casa fechada, Jesus apareceu no meio deles, paz seja convosco, eu só vou crer se eu tocar, ele tocou, estava tudo trancado. Não tem explicação para isso. Como o nascimento não teve explicação, como algumas curas não teve nenhuma explicação, milagre é milagre, não se explica. Então, esse corpo glorificado que nós também vamos receber nos últimos tempos. Esse ministério de Jesus gera o que João falou, essa fé nesse nome do Filho de Deus, e quem crê se torna filho, não é mais criatura, sai de uma posição. Todo mundo é criado por Deus. Quem são os filhos de Deus? Aqueles que creem no seu nome. Veio para o que era seus e os seus receberam. Todo quanto receberam foi dado o direito ou o poder de se tornarem filhos de Deus. Evangelho de João 1,
verso de 9 a 11 a 12 aí que eu citei, tá bom? Então, a cruz está aí, a cruz é o grande ápice da humilhação, o grande ápice da vergonha do nosso Salvador, do Deus humanizado, pregado no madeiro, tá ok? E aí, essa comunidade, acabou, 3 slides, essa comunidade aí, antiga, que estava envolto aí no ministério de Jesus, também muitas pessoas pensavam que o ministério de Jesus terminou com sua ascensão, porque lembra que eu falei no domingo com vocês que Jesus apareceu, Paulo diz para a gente, 1 Coríntios 15, para mais de 500 pessoas, por um espaço de 40 dias. 1 Coríntios 15 vai falar disso para a gente. Depois de ressurreto, ele viveu por 40 dias, comeu, bebeu, teve comunhão, fez ceia, participou tudo ali com as pessoas, para mais de 500 pessoas. Então o ministério de Jesus continua agora, nesse exato momento, a sua exaltação, e a sua ascensão ao céu não dá por terminado o ministério de Jesus. A Bíblia diz que ele está à destra de Deus, o nosso rei, o sacerdote, significa que Cristo está sentado no trono do universo, governando todas as coisas. Ele intercede ao Pai por nós e nos dá o privilégio de nos achegarmos à presença de Deus por meio dos seus méritos, não do nosso mérito. Pelo que ele conquistou por nós na cruz dessa humilhação, ele inaugurou, diz Hebreus, um novo e vivo caminho. O homem nunca experimentou isso. Hebreus capítulo 10 fala sobre isso, tá? Então, não é o ministério que terminou. Então, além disso, o grande passo final do ministério de Jesus se dará por ocasião de seu retorno com grande poder e glória, por fim, no presente século, estabelecer em toda a sua plenitude o reino de Deus. Nós estamos, a igreja faz parte do reino de Deus, mas em toda a sua plenitude. Quando é que o ministério de Jesus termina? Quando ele voltar e pregar a sua igreja, o grande juízo final. A igreja vai ser arrebatada por ele. Por isso que essa igreja que você vai ver em Atos semana que vem, ela dá vida, porque ela acredita nessas coisas. E é uma pergunta para a gente acredita ou não nas promessas de Cristo? Esse é o grande alvo, tá? E por último slide, eu abro com Atos 1, que vai ser a aula semana que vem, para você ver que toda a expectativa desse livro histórico de Atos se deu nessa experiência aí. Atos 1, 10 e 11, o último slide. E estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, Jesus estava sendo ascendido ao céu, eis que junto dele se puseram 2 varões vestidos de branco, os quais lhes disseram, 2 anjos, tá? Varões galileus, as pessoas ali que estão em volta, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir, assim como para o céu ouviste ir. Ele vai voltar, essa é a grande promessa. E aí fecha o ciclo do ministério de Cristo, tá? Então, esse estudo de hoje mostra essa verdade para a gente. Nós vivemos a vida espiritual porque cremos nos ensinamentos, na forma como ele viveu, nos passos, não na sua religião, né? Porque o judaísmo não convertido é viver sem Cristo. Então nós somos judeus convertidos, é diferente, são cristãos, portanto, creem nas promessas de Cristo para a gente. Então, assim, que Deus abençoe, que a gente possa, eu acho que entrar em Atos semana que vem, sem ter essa visão do ministério de Cristo, a gente entrar meio capenga, vai aflorar melhor a compreensão que a gente possa ter da vida de Jesus. Amém? Alguma pergunta aí? Ficou alguma dúvida? Muita gente anotando aqui. Alguém quer perguntar alguma coisa? John, pode falar.
Eu vou traduzir a sua pergunta aqui para o pessoal. É uma lei espiritual, tipo, sempre quando você procura ser cheio, você vai passar por um deserto depois? John perguntou se é uma lei espiritual, sempre que você procura ser cheio, você vai passar por um deserto depois. Entendo que ele está fazendo alusão ao próprio batismo de Jesus, que foi para o deserto e depois começou o seu ministério. Sim, não sim, mas eu vou falar melhor para você. Vamos lá. Todos nós, na vida espiritual, a pergunta de John é muito pertinente, tem tudo a ver com a aula, tá? Passamos por desertos, quero falar no plural. E tem alguns desertos, com o passar do tempo, você ainda é um jovem, tá? Que você vai olhar para trás e vai falar: meu Deus, como eu venci isso? Às vezes uma incredulidade, às vezes um momento de muita luta, muita dificuldade, mas o que eu acho legal é olhar e ver que ele também passou por isso. Então Paulo fala isso para a gente, não adianta olhar para ninguém, olhem para Jesus e vejam o que ele passou. É uma lei sim, eu entendo que todo cristão, cada um na sua proporção. Paulo diz que ninguém é tentado além do que possa suportar, porque Deus, olha o que Paulo fala, dá o escape. Então o John tem um limite, eu garanti esse nome, a Luane, eu estou cansado, gente, só isso. A Luane, minha parceira, minha amiga, tem o limite dela, a Darcy tem o limite dela, o Hudson tem o limite dele. Quem é que conhece os nossos limites não deixa com que as tentações, sabe aquele papo ridículo, John? Não deu para suportar, então você não crê na Bíblia. A nossa tentação não é maior do que a gente possa suportar, ainda que a gente fale assim, cara, foi no último degrau essa, mas é de Deus, é promessa de Deus. Vou repetir, é promessa, mas não pode comparar. A gente vai ver algumas dessas coisas hoje à noite, tá? Essas comparações que a gente faz, a gente vai ver isso legal hoje à noite, porque o John suporta ou não o que o Kleber suporta ou não. Então quem é que conhece o coração do servo dele? O Espírito que habita em nós, ele que sabe. Agora nós não podemos dizer que não, essa foi demais, não deu para mim, Senhor. Não deu porque faltou alguns posicionamentos. É uma promessa, Deus não dá tentação, não libera, não permite, perdão, Deus não tenta ninguém, não permite tentação maior do que possamos suportar. É isso que a gente tem que crer nas promessas do Senhor, tá bom? Tirou a dúvida? Tem outra ainda, vamos lá. Você falou que José e Maria foram para o Egito para se cumprir as escrituras. Foi premeditado ou foi meio que na soberania de Deus? José e Maria foram para o Egito para se cumprir as escrituras. Ele falou, foi premeditado ou foi na soberania de Deus? Eu acredito nessa daí. Que aconteceu, eles cumpriram o que Deus tinha que cumprir, porque estava debaixo da soberania de Deus sem perceber. Você vê que no momento da crucificação de Cristo, quantas vezes você lê sobre a crucificação de Cristo, o soldado romano lançaram sorte sobre suas vestes, não sei o que, nem sabiam o que estava fazendo, mas estava se cumprindo as escrituras do Antigo Testamento que falou sobre isso. Então olha só que barato, as pessoas estavam, você colocou no início, as pessoas estavam escrevendo a história sem perceber, as pessoas estavam fazendo se cumprir a Bíblia sem perceber que estava fazendo se cumprir a Bíblia, porque estavam no momento, eu gostei dessa frase sua, no momento da soberania de Deus na história, porque Paulo diz o seguinte para a gente em Gálatas: Jesus veio na plenitude do tempo. Essa palavra grega, plenitude do tempo, eu não vou pronunciar, que ela é grande pra caramba, é difícil, eu conheço a palavra. Ela quer dizer literalmente, Jesus não veio nem um minuto antes, nem um minuto depois. Ele tinha que nascer naquela época, vamos chutar aqui para a gente, esses 2021 anos atrás, naquele tempo, naquela sociedade. Plenitude do tempo é isso. Então, eu quero destacar o que você falou, debaixo da soberania de Deus. Deus controla todas as coisas, os corações. Como, pastor? Até de incrédulo, ele endureceu, brincou.
Essa semana eu estava orando a Deus assim, eu com Deus, por favor, estou falando com vocês aqui, eu com Deus, não me julgue não. Senhor, eu orando por uma pessoa, o que é o coração dessa pessoa, Senhor? Aí eu falei para Deus assim, o Senhor brincou com o coração de Faraó, endureceu, amoleceu a hora que o Senhor quis. Aí eu estava orando com uma pessoa, Senhor, mas a pessoa é dura, a pessoa não aceita, a pessoa é incrédula, Senhor, a gente tem que interceder para as pessoas. Senhor, o que é o coração dessa pessoa? Não é nada. Deus brincou com o Faraó, é mentira não? Na libertação do Egito lá atrás, ele endureceu, não sei o quê, e na hora certa ele falou, agora eu vou, é assim que vai ser. Porque ele é soberano, justamente o que você está falando. Amém? Mais alguém? Não. Poxa, a vergonha da sua dor pode ser da galera toda, ou de Luiz, ou de Miriam que está lá, enfim. Vai, fala. Ela anotou o negócio aí, eu vou traduzir para ele, pode falar. Você falou que quando Jesus foi batizado na água, Deus enviou o Espírito Santo para descer, alguns dizem como uma pomba, né? Não foi literalmente como uma pomba, né? Você falou. Então, assim, o Espírito Santo ele pode se transformar em várias coisas? Então, ela falou, não é boba não a pergunta, eu achei interessante, tá? Não tem vergonha nenhuma essa pergunta. No batismo de Jesus, ele apareceu ali o Espírito Santo, que os autores bíblicos escreveram como uma pomba, que ele não sabia identificar. Então aquilo que ele viu ali foi uma espécie de em forma, na versão que a gente viu aqui, uma espécie de uma pomba. A Adassa está perguntando se o Espírito Santo ele pode se transformar em outras coisas. Primeiro, esse pode tudo, porque ele é o Senhor. Mas não há nenhum relato bíblico e nem na história que o Espírito Santo fez isso ou aquilo, né? Mas o Espírito Santo, que é Deus, ele apareceu para algumas pessoas na Bíblia, certo? Então, em forma humana. O anjo do Senhor, principalmente as boas traduções que trazem, o anjo do Senhor apareceu a fulano, esse anjo do Senhor com A maiúsculo, na língua portuguesa, por favor, no hebraico, no grego não tem isso, tá? Já interpretando para a gente que era o próprio Senhor aparecendo. Só um minutinho, para concluir a primeira resposta sua. Então nós temos uma pessoa na Bíblia que viu as costas de Deus. Deus tem costas, gente. Deus é espírito, mas há um relato que Moisés na Bíblia viu Deus pelas costas, né? Então, sabe, respondendo a sua pergunta, sim, mas não é uma ferramenta que a gente vê na Bíblia que Deus vai usar constantemente, né? Deus, ele pode aparecer em forma de anjo, pode aparecer numa luz. Para Paulo, como é que foi? Uma luz inacessível. Então a sua pergunta, sim, mas não é uma ferramenta, entenda, corriqueira dali. Paulo foi uma luz que cegou ele, e uma voz que veio do céu: Saulo, Saulo, por que me persegues? Então Moisés viu umas costas, o outro viu um ser reluzente, que era o anjo do Senhor. Então não tem nada impossível para Deus, entendeu? Você citou Moisés, naquela parte da Bíblia que diz lá no Monte Horebe, que ele viu a sarça ardente. A sarça ardente em fogo, em forma de fogo também, era o Senhor que estava presente, isso aí. Então, por favor, nós somos limitados, não vamos pôr limites a Deus. Nós somos limitados, né? Ele pode tudo. Respondeu? A pergunta não é boa não, gostei da pergunta. Outra, calma aí, tem ela ainda, outra, a Daça ainda. Essa talvez seja boa. Essa talvez, aí vai ser uma tremenda bobagem, quer ver? Essa talvez seja boa, vai. Se a Trindade não são três pessoas separadas, pastor, tá vendo? Não, vai, fala, não, mas é isso mesmo que é difícil, eu estou rindo, eu não vou saber te responder, vai. Se a Trindade não são três pessoas, como Deus e Jesus, que são pai e filho, são duas pessoas? Como Deus enviou seu filho? Porque em Marcos 1:9, quando você falou ali. Primeiro que está errada a colocação aí, a Trindade são três pessoas distintas: Pai, Filho e Espírito Santo. São.
Essa que é a dificuldade. Ela está perguntando, pessoal aí do online, a Trindade não são 3 pessoas, ela falou assim, ela notou, mas na verdade é uma pessoa. Não. A Trindade é um dos assuntos mais difíceis da Bíblia. A Trindade são 3 pessoas distintas, porém, olha no meu dedo, é uma só, olha só, aqui bem de frente, é uma só. É Pai, Filho e Espírito Santo que tem vontade, desejos, a gente viu lá na nossa aula, intenções, distintamente, mas a Trindade, ela é uma pessoa que não é um 3 em 1 que não entra em conflito, como você comigo, com teu pai, com tua mãe, com seu namorado, com fulano. A Trindade é uma relação perfeita entre Pai, Filho e Espírito Santo, mas são 3 pessoas distintas, são 5. Não são, corrija aí, não são 3 deuses, não, aí é erro teológico, mas são 3 pessoas distintas, que têm um único propósito de se honrarem entre si, tá? É o que eu posso dizer, porque é muito difícil entender isso, tá bom? Tira esse não aí, que você colocou de pessoas e bota, são 3 pessoas distintas, porém, em uma só. Hudson. Tá, ele estava vendo ali, mas deu um bug ali que ele falou, ele estava vendo na internet. A diferença do ministério de Jesus para o ministério dos profetas. A grande diferença é a pessoa do ministério, não o ministério em si, que os profetas todos foram pré-anúncio para Cristo. Até o próprio João Batista foi a pessoa que preparou o caminho, não é isso? A gente conhece que ele preparou o caminho, aplainou o caminho do Senhor, os corações das pessoas nesse sentido, tá? A grande diferença é a pessoa, porque Moisés foi quem foi, Elias foi quem foi, Eliseu foi quem foi, morreu no tempo e no espaço, né? Deixou de existir. Alguns, por exemplo, Elias ressuscitou mortos, nós temos essa experiência na Bíblia, mas foram homens de carne e osso. Jesus, a grande diferença é justamente essa. Jesus foi homem em carne e osso como eles, mas também ele foi Deus em toda a sua plenitude. Aí é a grande diferença, o ministério de Cristo, tá? É isso daí. Mais alguém? Não? Tranquilo? John? Na cruz, aquela expressão do pai o abandonou, é metafórica? Metafórica. Na cruz, a expressão Pai, por que me desamparaste? Por que me abandonaste? No sentido assim. Rapaz, isso aí como é que se diz? Tem um aspecto teológico, teria que ir muito mais além do que eu vou falar para você aqui, mas eu acho que eu vou conseguir fazer uma condensação para você pegar. Naquele momento, o Filho de Deus, com F maiúsculo, naquele momento da cruz, ele levou sobre si toda a nossa dor, toda a nossa enfermidade, todo o nosso pecado, ele levou sobre si, ele recebeu. Portanto, essa frase derruba o gnosticismo cirintiano e o gnosticismo, lembra aí, gente, vocês estudaram semana passada, doceta, tá? Porque afirmavam que Jesus era tão encantador, tão poderoso, que ele tinha como estar na cruz e não sentia dor. Ou seja, uma fake, um homem fake na cruz, ele conseguiu simular dor, mas não era dor. Esse momento que a teologia consegue entender, raciocínio, vamos dizer, se é que podemos chegar, é que é difícil. O meu professor de grego dizia que teve uma espécie de uma desconexão. Ele ali, o Deus humanizado, que também estava no céu, porque ele não está, né? Esse Deus humanizado que é Cristo, sentiu todo o peso do nosso pecado na sua carne, doeu, ele chorou, ele se angustiou, e ele sentiu a carne dele trazendo o peso de todos os pecados de todas as épocas, do passado, da era dele
e a nossa hoje. Então é um momento muito teológico essa frase aí. Não é que Deus o abandonou no sentido, também não é metafórico, é real, mas que ele ali naquele momento não foi Deus, não, ali ele foi muito carne e recebeu muito das nossas cargas, das nossas culpas. É uma das frases teológicas que dá livros grossos escrevendo sobre isso daí, para você ter uma ideia. Tem muita coisa aí nisso daí. Estou tentando fazer um supra para você aqui, para você entender. Mas é assim que eu entendo, é o momento da dor, né? Como um atributo que ele deixou lá na presença no céu. Ali ele ficou mais humano. Não é mais humano, ele já era. Ali foi uma permissão, a auto-permissão e a permissão de Deus, a soberania de Deus, dele sentir muita dor por nós. É por isso que eu falo, Paulo fala disso, né? Não tornar o sacrifício de Cristo em vão, a cruz em vão. A cruz teve um preço de dor, vergonha tremenda, incalculável, tá bom? Voluntário. Ele não foi para a cruz que fez nada de errado, ele foi voluntário. Mais alguém? Não? Vamos orar então, terminando a aula. Que horas são, por favor? 10h47. Passou um pouquinho, né? Mas tudo bem, desculpa, mas terminamos aí. Pai, obrigado pela vida dos meus irmãos online, obrigado pelos nossos irmãos aqui, obrigado pela tua palavra, obrigado por tudo que o Senhor falou conosco. Guarda-nos, livra-nos, proteja-nos, guia a nossa vida em toda a tua verdade, para a glória e para o louvor do teu nome. Que esse ministério de Jesus, a gente possa entender que Ele nos delegou também ministérios, para que tenhamos vida espiritual nos ministérios inseridos, seja no louvor, seja pastoral, seja no aconselhamento, seja com crianças, seja na ação social. O Senhor tem dado dons ao seu povo para exercer ministérios, e a gente vê o quanto sério foi o ministério do nosso Salvador, e que o Senhor possa nos capacitar a imitar o nosso Senhor em tudo que viemos fazer para o teu nome, Pai. Cuida da gente, enche a gente do teu Espírito Santo, fortaleça a nossa vida e abençoe esse dia para a tua glória e para o teu louvor, em nome e por amor de Jesus. Amém. Vocês aí, um beijo, tudo de bom, tá? Um domingo abençoado, até logo mais, 19h.